Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Romanos capítulo 2, verso de número 4, a Bíblia fala que o que me leva ao arrependimento é a bondade. Levante as tuas mãos e diga: é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Não são as regras, não são as imposições, mas é o amor de Deus. Ele me conduz ao arrependimento. Não é o arrependimento que me leva à bondade, é o amor que me leva à bondade. E Ele te ama. Essas são as boas novas. Ele te ama. Jesus, Ele te ama muito. Basta isso para você viver. Podemos ir para casa, sabendo que Ele nos ama. Ele nos ama. Então, o amor é que me leva ao arrependimento. As pessoas falam que na nossa igreja, o pregador não prega sobre arrependimento. Eu posso não falar a palavra arrependimento, mas eu prego a Cristo. E Ele, o amor de Jesus por você, muda a tua vida. Eu não preciso falar para você se arrepender. Eu não preciso dizer para você se arrepender. Eu preciso falar que o Senhor, Ele te ama. E quando você entrou aqui, a tua mente começa a mudar. E você começa a viver o arrependimento. Não adianta você chorar e dizer estou arrependido quando a sua mente não é mudada. Há muitas pessoas que choram, mas na verdade elas não estão arrependidas, elas estão cheias de remorso. Um dia Judas, ele, depois de trair, lembrando que Judas, nenhuma criança se chama Judas hoje. Eu não sei por quê, porque a palavra Judas vem de Judá. E as pessoas não põem o nome de filho, o Judas. Eu não sei qual é a razão disso tudo. Se eu tiver um filho, eu vou colocar Judas. Judá. Você está falando, pastor, porque o senhor não vai ter mais nenhum, né? E Judas, ele tinha tudo para se salvar. Mas ele pega aquelas moedas da traição. E aquelas moedas, ele vai e devolve. Ele quis fazer com que a sua justificativa lhe trouxesse o perdão. Ele se enforca porque ele entende que era a única forma dele ter o perdão. Ele foi pela sua força. Se ele espera um pouco, ele viria Jesus na cruz e ele entenderia todo o processo. Porque o Senhor, Ele não veio para condenar ninguém. Ele diz ainda, a sua palavra diz que Ele só perde. Ele fala com o Pai: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, somente o filho da perdição é que se foi. Somente um. E Ele tenta fazer isso. Isso eu chamo de justiça própria. Você quer se punir pelo seu pecado. Muitas pessoas hoje vivem se punindo pelo seu pecado, que Jesus já levou lá para a cruz, que já houve a punição nele.
e que você não precisa mais se punir. Na Ásia se chama emu, meninos que pegam lanças, facas afiadas, pedaços, e começam a se punir. E sabe qual é a razão muitas vezes dessas pessoas se punirem? Porque elas se acham feias, porque elas estão tristes, então elas se sentem assim e vão se punindo. Muitas pessoas hoje, no nosso meio, vivem se punindo com o seu pecado, vivem punindo-se a si mesmo, porque quando se olham no espelho, não são as pessoas segundo o padrão desse mundo, não vivem segundo aquilo que as pessoas esperam que elas vivam, e elas vivem se punindo. Quantas pessoas nós vemos em nossa volta que vivem se punindo a vida inteira, porque elas não são aceitas em certos grupos, não são reconhecidas, não têm a atração das pessoas, e vivem se punindo com a tristeza. Quando Jesus, Ele levou toda a punição lá para a cruz do Calvário. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Se Ele não for o centro, outras coisas o serão. E o grande problema do ser humano é que quando ama Jesus, e a Bíblia diz que em Filipenses capítulo 2, verso 10, que todo joelho há de se dobrar sobre o nome de Jesus. Todo joelho e toda língua há de confessá-lo como Senhor, como centro da sua vida. Como centro. Segundo livro de Samuel, lá no capítulo 23, verso de número 11, se eu não estou equivocado, fala de um homem guerreiro dos mais estratégicos, dos valentes de Davi. E ele tipifica Jesus. Ele é um tipo de Jesus. Sempre quando eu falo da velha aliança ou do Velho Testamento, eu falo de uma sombra que está apontando para Jesus. O Velho Testamento só tem força quando nós olhamos para lá e fazemos essa ponte para a cruz. Ok? Nós vivemos debaixo de uma nova aliança, de uma nova constituição. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então, o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Ele faz isto. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a entender quem é Samá. Samá é um dos grandes valentes de Davi. E ele está defendendo uma terra pequena. Mas era uma terra, ele era um general de guerra. Ele não era um agricultor. Ele não tinha nada a ver com lentilhas. Ele era um dos valentes, ele era um homem estratégico, ele era um homem pensante. E os filisteus vieram para dominar essa área. E a Bíblia diz que ali acontece algo tremendo. Todos fogem, mas ele vai para o centro. Ele vai para o meio dessa terra. E a Bíblia diz que ele vai e fica no meio, diante de todos os filisteus. Somente ele fica lá. Todos fogem. Às vezes nós achamos que podemos contar com esse, com aquele, e você vai ficando no meio do caminho com um monte de gente, porque você tirou o centro, que é Jesus. Às vezes você conta com parentes, você conta com indicações, você encontra com pessoas e diz: olha, eu vou te ajudar, mas elas nunca te ajudarão. Quem te ajuda é o Senhor. Ele diz: eu sou o teu ajudador, eu sou o teu auxílio, eu jamais te deixarei, jamais te desampararei, eu sou o teu Deus, todos os dias da tua vida estarei contigo. Bom, irmãos, aqui Samá agora está diante do seu terreno. Todos fogem, mas a Bíblia diz que ele fica no meio. Ele fica, diz o verso seguinte, depois, Samá, porém, pondo-se aonde? No meio. Eu amo essa passagem.
ela está dentro do meu coração. Por que ele não fica num canto? Eu vou te explicar, porque a Bíblia fala que Jesus, ele tem que ser sempre o centro. Sabe que hoje muitas pessoas matam em nome de Deus. As pessoas não são anti-Deus. Você vê as pessoas matando em nome de um Deus. Elas são anticristo. O mundo está se projetando para viver sem Jesus. Eu quero lembrá-los que na última reunião de domingo eu falei um pouco disso. Na reunião das 20 horas. Jesus tem que ser o centro. João capítulo de número, Apocalipse, me perdoem. João vê no verso, Apocalipse capítulo 1, verso 12. Ele tem uma visão. Que maravilha termos visão de Deus. Que bom é você saber que você pode ter uma visão do Senhor. E a Bíblia diz que João, o velho João, olha, ele se volta para ver quem falava com ele. Voltando-me, vi 7 candelabros, que simboliza as 7 igrejas, que simplesmente são as igrejas da Ásia. Não quer dizer o nome das igrejas, igrejas localizadas para aquele setor. E a Bíblia diz que no verso de número 13, diz assim o Senhor: e entre os candelabros, entre as igrejas, eu vi quem? Semelhantemente o Filho do Homem, com uma veste chegada aos seus pés e um cinturão de ouro em seu redor. A Bíblia diz que ele estava, eu gosto muito da outra versão, que ela fala assim: no meio estava o candelabro. É no meio. Onde está Jesus? Porque no centro é aquilo que vai te dirigir. O que estiver no centro da tua vida é que vai ser o teu norte. Não é o que está num canto. Jesus, às vezes, para muitas pessoas, ele está num canto. Ele deixou de ser o centro, o foco. E quando ele é o meu foco, o teu foco, nós começamos a andar em segurança. Quando Jesus, ele é meu centro, a minha vida funciona. Eu não preciso me estribuchar, com perdão da palavra, e querer coisas, porque se ele é o centro, todas as coisas convergem para ele. Tudo se converte para o Senhor. E às vezes nós estamos perdidos, e ele está sempre no meio da igreja. Ele não está na frente, ele é o foco. Ele está no nosso meio aqui. Ele não está num canto ali, ele não está no canto lá. Ele está no centro da igreja, que é dele. A igreja é do Senhor, no centro da igreja. Por isso em Mateus 18, verso 20: pois onde se acham 2 ou 3, eu estarei, aonde? No meio. Estarei no meio. Estarei no meio deles. Queridos, quando Deus, o Pai, o levou até a crucificação, a Bíblia diz em Mateus 27, 38, onde Jesus ficou. A Bíblia diz que ele ficou entre um da direita e outro da esquerda. Ele ficou no meio. Tem algum segredo nisso? Tem algum mistério quando ele está no meio? Quando ele está no meio da nossa vida. O grande problema do ser humano é que as pessoas veem o Senhor num canto e elas tocam a sua vida como se o Senhor, agora eu vou ali falar com Ele. E a sua vida começa a ser uma vida de tribulações. Porque quando Ele é o centro da nossa vida, quando estamos no centro, nós começamos a vivenciar isto: a segurança, a provisão, a graça. Não porque merecemos, mas é porque Ele está no centro. Por isso que quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz em João capítulo 20, verso 19, Ele vem por trás, Ele vai para o meio. Vamos lá em João. Hoje eu queria só destacar isso. Chegando pois à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas no cenáculo,
por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio, ressuscitado. Ele tem que estar no meio do teu casamento, no meio das tuas relações. Ele não pode estar ausente, ele tem que estar no meio da sua maneira de viver, do seu estilo de vida. Ele não pode estar num canto onde eu vou usá-lo e depois eu coloco lá. Quando está no centro, ele será o alvo das minhas atenções. Quantos estão entendendo que Jesus, onde Ele quer estar na sua vida, quando Ele está aí, ninguém pode tocar. A minha pergunta: onde está o Senhor? Onde está o Senhor na tua vida? Onde Ele tem estado? Porque se Ele não estiver no meio, Ele não está em lugar nenhum. Às vezes o que está no meio da tua vida são coisas tão pobres, que tiram o teu sono, que tiram a tua paz. São coisas que o Senhor pode transformar em grande bênção, e você que está querendo levar com o braço. Eu sempre falo que o grande problema do ser humano é que ele sempre quis fazer as coisas por si. Ele sempre quis, ele não se propôs a renunciar à sua própria vida para ter Cristo como Senhor. Cristo tem que ser o Senhor, Ele tem que ser o centro da nossa paixão. Não é a religião, não são os nossos problemas. Quando Abraão começa a orar pela família de Abimeleque, Deus agora o ordena a orar por eles. Ele tem uma visão, ele agora não olha para si. O centro é o Senhor, o centro tem que ser Deus. Se não for o Senhor, a tua vida vai ser de igreja em igreja e você nunca vai ver nada. Você nunca vai ser liberto, você nunca vai ser curado. O centro não é a tua saúde, o centro não é a tua felicidade, o centro é Jesus. E quem tem Jesus já é feliz. Quem tem Jesus já está curado. Quem tem Jesus já está completo. Apocalipse capítulo 7, 16 diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio. Quantos chegaram aqui e passaram o dia hoje focando as notícias do nosso país, abalados ou alegres, confusos e inseguros? Não ponha os olhos nisto, ponha Jesus no centro. Quando Jesus é centro da nossa vida, nós vamos poder ajudar a nossa nação a escolher, a sermos criteriosos, a termos uma visão correta. Quando Jesus é o centro, nós não temos problemas dentro da nossa casa, nós temos soluções. Eu não estou falando que você não tem conflito, eu estou falando que você já tem a solução, Jesus. Ele é o centro. Não é pela tua força, o que é que eu preciso mudar? Não é você que vai mudar, é Jesus que já está te mudando. Por isso que eu comecei hoje falando sobre arrependimento, que quer dizer metanoia, mudança de mente. Nem sempre precisamos falar de arrependimento. Quando você ouve as pregações em Atos dos Apóstolos, primeiro eles pregavam a Cristo e as pessoas se arrependiam. O arrependimento não vem primeiro. O que vem primeiro é Jesus. Ele é o centro. Ele te tirou hoje da sua casa para lhe falar: me ponha no centro, porque eu não estou no canto.
Você que está com a visão errada, eu estou sempre no centro. Você está desviando de mim. Muitos cristãos estão se desviando, colocando outras coisas no centro, colocando a sua família no centro, não. Colocando problemas no centro, não. Colocando o seu corpo no centro, colocando as suas finanças no centro, você vai se perder. Jesus quer ser o centro da sua vida hoje. Ele quer voltar para o lugar que é dele. Ele quer ocupar o lugar do teu coração. E hoje Ele te trouxe até aqui. Onde você se encontra, onde você está, não é o propósito de Deus. Querido, quando Jesus Ele está no centro, todas as coisas começam a chegar. Quando Jesus não é o centro, é você que começa a correr. E a Bíblia diz que isso é correr atrás do vento. É correr atrás, é desgaste. Mas quando as coisas estão... Por isso em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado para adorar ao Senhor. Você não foi criado para adorar coisas. Você não foi criado para adorar problemas, enfermidades, dores. Quantos ataques eu tenho no meu corpo, mas quantos eu sinalizo que estou recebendo? Queridos, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 17, que você não é mais servo, você é filho. E se você não entender isso, você viverá lá atrás, querendo fazer da sua vida, vou servir ao Senhor com o meu braço. Ele não quer o teu braço, Ele quer que você se renda a Ele. Ele quer que você renuncie à tua carne. A carne não pode fazer nada no reino, é nada. Por isso a Bíblia diz em João 1,17, dá para pôr aí, filho? Diz assim a palavra do Senhor: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés e a graça por Jesus. Jesus falava aos judeus. Ele estava aqui falando a judeus. E ele estava dizendo: olha, vocês conhecem muito bem a lei. Os 5 livros, a Torá, o Pentateuco. Vocês conhecem isso. Ele disse: conhecereis a verdade. A graça é favor imerecido. Preste atenção nisto. Eu não mereço, mas Ele me amou. Ele me encontrou no pecado. Ele não esperou eu me limpar para me receber. Ele me amou do jeito que eu era. E Jesus diz: conhecereis a verdade, em João 8:32, e a verdade vos libertará. Está falando aos judeus. Ai, pastor, depois dessa reunião, dessa oração que o senhor fez, eu me sinto mais forte. Amigo, não. Você se sente forte é por causa de Jesus, não é por causa de nenhuma reunião. Tudo bem, você vem aqui e se alimenta, ótimo, mas é Jesus a tua força. Quantos estão aqui entendendo? Quem está no meio da sua vida? Quem é o centro? Quem é o foco? Há pessoas que vivem presas à pornografia, vivem presas à cocaína ainda. Há pessoas que estão enraizadas
na pornografia e ela está entrando dentro das famílias. Estamos vivendo a maior decadência moral da história. Deixa eu lhe falar uma coisa, a Bíblia diz que Jesus, ele amava Cafarnaum, e foi o lugar onde ele mais operou milagres. Ele cura a filha de Jairo nesta cidade. A mulher hemorrágica toca nele. O servo do centurião é curado lá. Nós vemos curas ali, uma atrás da outra, e Jesus sempre estava lá. Mas quando você olha um dos ai, ele fala para Cafarnaum: ai de você, Cafarnaum, se em Sodoma tivesse os sinais que houve nesta cidade, ela existiria até hoje. Queridos, deixa eu lhe falar, a graça me capacita a não pecar. Romanos 6,14 fala: pois o pecado nunca mais terá domínio sobre você, porquanto não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus, Ele é o poder para eu não viver escravo da imoralidade, escravo da cocaína, escravo das desculpas que eu dou para a minha família. Diga: o pecado não terá domínio sobre o meu corpo, quando Jesus for o centro da minha vida. Podem aplaudir o Senhor? Então, quando você entrou aqui, você entrou com uma mente, e você não ficou: ai, estou arrependido. Não, você foi mudando a sua mente. Você já está com atitudes mudadas. Não adianta você: ai, eu estou arrependido. Chega ali, consegue, vai fazer a mesma coisa. Quantos já fizeram isso? Eu pensei que era só eu. Mas a partir da hora que eu fui para a palavra, a minha mente começou a mudar, e automaticamente a vida do arrependimento começou a se manifestar, sem você falar nada. Você muda de atitude. Por isso essa passagem diz que o pecado, e pecado aqui é um substantivo, significa depressão, significa doenças, significa prostituição, significa dores. Diz que isso, que Satanás quer nos amarrar, ele não tem mais domínio por causa de Jesus, por causa dele, por causa daquela cruz. Por isso que eu falei que esse mês, o sábado, é uma das nossas reuniões que mais nós estamos embasados. Por quê? Porque é um mês onde também olhamos, onde o ser humano presta atenção por causa da Páscoa. E a cruz tem que ser o centro. Dos nomes desse lugar onde nós nos encontramos chama-se Central. Central, porque deve haver um centro. O centro tem que ser Jesus. Se não for Jesus, querido, não presta. O centro é Jesus. O centro não é um pastor. O centro é Jesus. O centro não é um líder, não é um diácono, não é o louvor. O centro é Jesus da sua vida. O centro da tua felicidade não é porque você tem uma casa. Você pode ter uma casa, comprar uma casa maior, reformar, entrar dentro dela, mas quando chega um momento, você perde todo o deslumbre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você compra um carro
E é como disse o meu filho: pai, eu quero comprar um carro assim, assim, assim. Eu fico batendo boca, eu e ele. E ele disse: é que eu quero curtir o carro. E eu disse: carro para mim não tem sentido. Já tive muitos. Eu disse: não, eu quero um carro assim, turbo. Eu disse: é melhor você comprar um avião. Fica mais fácil e mais seguro. Do jeito que ele quer um carro aqui, é melhor um avião. Sonhe com um avião, meu filho. Você já tem a carteira, você pode me levar. Eu acho que o carro, você vai gastar dinheiro à toa, é melhor comprar o carro. A gente pode andar com um carro 1000, que não tem problema. Mas quando você compra um carro, você entra dentro dele. Eu acho interessante as pessoas, alguns irmãos, eles entram e dizem: pastor, esse era o carro da minha vida. Nossa, eu oro aqui, eu oro junto com eles. Deus abençoa que eles não façam besteira, eles usufruam do carro, possam passear, possam desfrutar. Aí chega 2, 3 meses, eu olho para o irmão: pastor, o senhor não conhece alguém que queira comprá-lo? Você constrói uma boa casa, você tem um sonho da casa, você, no primeiro mês, segundo, terceiro, você está levando os amigos, churrasco, festa. Passa um ano, passam 2 anos, no máximo, não chega a isso. As pessoas olham para casa e elas estão olhando e já não é mais aquilo. Concordam? Perdemos o deslumbre, porque a nossa alegria só pode ser o Senhor. Não se iluda. Você olha para alguém e diz: ah, esse é o marido da minha vida. Você sonha, você casa. E se Jesus não for o centro, você vai parar no gabinete para conversar com o pastor até ele ser o centro, porque não tem outro escape a não ser a morte. Correto? Era deslumbrante. Jesus tem que ser o centro. Era deslumbrante, as coisas eram lindas, perderam o encanto. Quem está no centro? O centro é seu dinheiro, ele acaba. É um partido político, ele se desfaz. Estamos vendo essa história na nossa nação. Estamos vendo a decadência no mais baixo nível, porque Jesus ainda não é o centro. Eu não sou nenhum profeta espiritualista desta nação, mas Jesus precisa ser o centro de muitos homens que hão de governar a nossa nação. Homens compromissados, não quando colocam Jesus. Eu sou evangélico, mas Jesus está aqui e Ele está lá. Não é porque os sinais acompanham essa igreja que o líder é santo. Não. Os sinais não dependem de nenhum líder. Os sinais dependem do Senhor. Graças a Deus. A minha obrigação é andar em santidade, separado para o Senhor. Só isso. Você não tem o que eu falo, você tem o que eu tenho aqui dentro. Não é o que eu falo que você tem. Você tem o que o teu pastor tem aqui dentro. E o que eu tenho aqui é a palavra. Ela não muda, ela fica para sempre. Tudo passa, mas as minhas palavras são eternas. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível,
passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.